Então é isso, essa dinâmica é um pouco diferente, porque a gente vem de uma partilha e não de uma meditação, ou de uma reflexão, então essa partilha traz momentos de reflexão, mas não tem uma reflexão temática, né? Ou seja, que a gente está construindo esse campo no dia de hoje, através do que ecoa no nosso coração, e construindo esse campo também com acolhimento, de receber o outro, na dor do outro, na fragilidade do outro, da outra, de uma maneira que a outra, o outro, ao falar, não se sinta exposto, mas sim agradecida por um campo aonde essas manifestações podem acontecer sem julgamento. Quando a gente manifesta isso em outros lugares, ou lugares que não estão protegidos, às vezes a gente vira chacota, às vezes a gente é julgado, às vezes nem dão atenção, e isso faz doer mais ainda. Então, esses espaços aqui criados, essas partilhas, eu agradeço também aqui por quem não falou, mas ficou o tempo todo. Quem está com a câmera aberta eu estou vendo, e quem está com a câmera fechada também, como a Mirtes comentou, a Miriam mandou, enfim, que como ainda assim existe uma comunicação de apoio, né? Ou seja, não necessariamente por quem está com uma voz ativa, mas simplesmente, ou seja, amparando, ouvindo de novo, sendo ouvinte. Isso me ressoa muito, então eu agradeço quem falou e agradeço também quem sustenta esse campo na escuta. É algo muito, muito bonito. Coloco aqui para gente que a gente vai fazer outros desses momentos de partilha e vejo que eles são importantes para que a gente se encontre, às vezes, na fala do outro, como a gente falou no começo, e a gente consiga ressignificar espaços nossos, às vezes também pela nossa fala e às vezes pela fala do outro. Outra vez, não é necessariamente a gente falando que as coisas vão para o lugar. Às vezes a gente escutar alguém, aquilo já provoca mágica na gente. Colocar aqui que quando a gente conversa, fala de tudo isso, inevitavelmente a gente sempre acaba tendo algum vilão aonde a gente foi uma vítima, e aí colocar isso para deixar gravado aqui, o que foi colocado no começo da nossa partilha, essa fala da Jetsuma, inspirada em Shantideva, que ela diz, que quem faz alguma coisa para ela, que incorre em algo negativo, ela agradece porque ela pagou uma conta. E o próximo passo dela é sentir compaixão, porque ela sabe que aquele ser vai ter que pagar por aquilo. Então, deixar isso gravado aqui para quem assistir depois, ou mesmo a gente aqui, é sempre bom relembrar de aspectos superiores, porque quando a gente sofre uma injustiça, a gente tende a sentir raiva, a gente tende a ficar triste, e existe caso que a gente queira ser vingativo, que a gente quer desejar ou dedica a nossa vida para que aquele ser passe o mesmo. E aí, além da consequência direta do que aquele ser fez para nós, tem uma consequência maior ainda, que transborda em outros dias, em outras emoções, em outras situações, porque a gente está focado que aquele ser receba de volta pelas nossas mãos o mal, o dano que ele nos fez. Quando a gente põe um pouco mais de leveza e mais sabedoria, a gente consegue encontrar espaços superiores de novo em nós. E é isso que a gente está buscando. Colocar, como coloquei no começo, para deixar gravado, ter tudo isso, o coração da gente, a mente da gente, o corpo físico da gente, como objetos de estudo. Objetos de estudo onde a gente esclarecido, esclarecida, tenha uma vida mais leve e consiga colocar leveza na vida do outro também. Consiga inspirar essa leveza. Só cada um que vai conseguir fazer isso por si no fim do dia, mas o fato da gente eventualmente dar um exemplo cria uma referência para alguém que está no caminho. Assim como a gente, para estar percorrendo o caminho que a gente está percorrendo hoje, a gente teve várias inspirações, várias pessoas que passaram por nós e a gente, de algum jeito, falou, putz, ou até mestres animais, como eu citei aqui, e que, de repente, aqueles seres falaram para nós, pode ser diferente. Não porque eles estavam ensinando para nós alguma coisa, mas porque eles estavam vivendo a vida deles daquela forma. E viver a vida do jeito que a gente acredita é poderosíssimo. Isso remete vibrações emite vibrações que a gente não consegue nem quantificar.
sustentar a nossa verdade vibra demais e pulsa demais. E a respeito das dores de cada um, que a gente possa atenuar essas dores com entendimento e eventualmente superar essas dores. E que quando a gente sentir dor, quando a gente sofrer, isso também provoque na gente compaixão, porque o outro igualmente sente. Então, se a gente sentiu, lembra que o outro sente também. E da mesma forma que a gente está procurando maneiras para nós, para que a gente supere aquela dor, que a gente possa ser de alguma maneira usado para que o outro supere a dor dele. O sofrimento no mundo está por todas as partes, está dentro da terra, está nas águas, está nos seres encarnados, está nos seres desencarnados. E a gente precisa participar para que isso mude. Então, hoje aqui a gente acabou citando várias vezes, ou falando, ou trazendo muito, eu acabei falando bastante da Jetsuma, e eu vou colocar aqui o mantra dela, hoje para nós, que é o mantra pessoal dela, que é o Mani Padme Hum, e a gente também falou bastante a respeito dessa flor de lótus, e que a gente tenha um espaço na gente para outra vez agradecer o Loda. Todos esses dramas, esses lugares difíceis, sabe? Eles são lodo. E eu me emocionei lembrando de uma coisa que eu preciso compartilhar, que foge um pouco disso. Quando a Jetsuma no retiro, quando ela ia chegar, olha que sensação, quando ela ia chegar, todas as 600 pessoas, os 600 de nós, mantrávamos exatamente nessa melodia. Então, à medida que a gente vai, olha a sincronicidade da Miriam, à medida que a gente vai no Japamala, vamos pensar que ela está chegando? Vamos colocar no nosso coração que de algum jeito ela está vindo. A Jetsuma tem um efeito sobre mim que eu choro de falar dela, de estar com ela, é transcendente. Mas colocar num lugar que, sabe, esse lugar de dor, esse lugar de sofrimento, essas lutas que a gente tem, essa figura búdica, figura do Bodhisattva, muitas pessoas relatam por desdobramento, por evangelhos que não foram publicados. A gnose fala muito disso também, essa ordem que valoriza a face feminina de Deus, que no contato com o Cristo, que simplesmente era o levanta e anda mesmo. O sujeito chegava na frente do Cristo e ele levantava e andava. E pessoas outras que viveram experiências com santos, santos de toda a ordem, não só cristãos, ou seja, homens santos, sábios, sábias, maestras, eles colocam que na presença desses seres algo muda. Não necessariamente porque a gente quer mudar. É como se aquilo fosse derrubado da gente, como se aquilo caísse, como se não tivesse mais nenhuma importância. Então, quando a gente mantrar, colocar essa intenção, especialmente hoje, por causa desse campo que foi criado das partilhas individuais, das dores que a gente carrega, dos aprendizados que a gente ainda tem, lembrando disso, depois eu vou pedir para o Lama esse vídeo, aonde mostra todas as 600 pessoas mantrando, até que ela entrava. Então, aqui hoje, que de alguma maneira ela entre no coração de cada um. Que ela traga um lugar de paz, de emoção de novo, de vulnerabilidade, de ser humano de novo, de voltar a sentir, de voltar a se envolver com as questões que são do mundo por compaixão. Que ela entre no nosso coração trazendo sabedoria, firmeza. A gente é uma mulher muito firme. Quando eu vi ela no retiro, eu vi ela de um jeito. Quando eu vi ela no convento, ela era uma majestade andando. Eu presto muita atenção por causa do corpo, o corpo me fala muito, e no retiro ela estava a serviço. E não que no convento ela não tivesse, mas no convento ela tem uma outra função, ela sustenta aquilo. E eu olhava ela andando, e ela andava, ela era uma rocha em movimento, mas uma rocha que sentia. Ela era uma fortaleza para aquelas meninas, para aquelas mulheres, para aquelas monjas, para nós, para as pessoas que passavam por lá. Nos retiros com a Jetsuma, a gente não tem um grupo. As pessoas entram e saem quando elas querem. Então, eu tive um momento que eu fiquei com 3 monjas que estavam chegando de 9 anos de retiro em caverna. E tive também 4 dias com uma monja
de uma outra ordem que estava lá em silêncio, ou seja, eu escutava essas monjas no mantra, era como eu sabia que elas estavam lá, e depois no final soube quem eram essas mulheres, e de como elas influenciavam o campo. Então, a Jitsumi, embora ela seja uma pessoa de extrema compaixão, ela tem também uma firmeza incomparável, incomparável. A presença dela faz com que a gente se alinhe. E eu estou falando tudo isso para que outra vez é o mantra dela. E ela, quando ela estava na caverna, especialmente, quando ela teve mais chance de mantrar do que agora que ela tem uma outra função no mundo, tudo isso ficou muito imantado na presença dela. Então, que a gente possa invocar um mantra personificando nessa mulher que trouxe tanta coisa para a vida da gente direta e indiretamente, porque outra vez ela contribuiu em campos que às vezes a gente não está nem envolvida diretamente. Mas a gente, como mulher, a gente foi impactada pela presença dela, porque ela lutou por nós, mesmo se a gente não sabe. Então, quando a gente mantrar, lembrar disso, ou seja, como se ela estivesse chegando. E à medida que ela chega, escuta o que ela tem para dizer. Eu já comentei antes também que quando eu saí do convento, ela falou para mim, você sempre vai ter duas opções. O certo e o fácil. Eu espero que você faça o certo. Então, deixo isso aqui pra gente. Peço pra gente alinhar a coluna. Muito agradecida por toda a partilha e por esse instante também onde eu sinto ela tão presente. Fechar os nossos olhos. E respirando profundamente. E expandindo esse coração. Abraçando a nossa humanidade nesse coração. A nossa fragilidade, os nossos aprendizados, as respostas que a gente ainda não tem, as perguntas que a gente não sabe fazer, os ensinamentos que a gente já recebeu, mas não conseguiu incorporar. Todos os espaços sutis, sublimes que nós tocamos, muitas vezes sem reconhecer a divindade e o sagrado neles. Acolhe tudo isso que está nesse coração. A dor de querer dar mais e ainda não conseguir, o senso de impotência frente à dor do mundo. O medo que paralisa. Acolhe tudo isso no teu coração. Acorda, porque acolhe, porque essa é a tua humanidade. E não é se enrijecendo, endurecendo, negando que isso tudo se transforma em força. A força vem da convivência saudável com a nossa sombra, resistindo a ela. É aí a força. A força não é negação. A força é abraço. A força é delicadeza, a força é proteção. Essa delicadeza de conviver sem ser parte. É a delicadeza da flor. É a força dessa flor. E sentindo teu coração assim acolhido, visto, sem qualquer tipo de julgamento. Deseja com todas as tuas células esse mesmo acolhimento interior pelos seres que estão em passagem agora. Quem sabe se cobrando, que poderiam ter sido melhores, que poderiam ter feito mais. Para que eles possam se acolher. Para que algo inexplicável aconteça, uma energia serena, circunde, abrace esses seres. Para que eles saibam que eles fizeram o que eles podiam ter feito. Para que eles saibam que tudo está em seu lugar, dentro de uma trama cósmica que abençoa os acontecimentos, conhecendo o desfecho de cada um dos sofrimentos, das dores, das lições, das perdas.
E essa ordem cósmica sabe, confia e se tranquiliza, porque o resultado de tudo isso é o nosso crescimento e a nossa evolução. Portanto, que vibre do nosso coração esse acolhimento para esses em passagem hoje. Que esse mesmo acolhimento vibre através de nós para quem hoje a gente sabe que precisa dele. Pessoas que você conhece, mestres animais que você conhece. Que como coletivo a gente vibre também para a família dos desencarnados esse acolhimento. Para que quem foi não deixe culpa. E sim um senso de que tudo se cumpriu da melhor forma possível, não para o ego, mas para o crescimento da alma. E assim, encarnados, liberados, desencarnados, liberados. E o campo vibrando em uma sutileza de acolhimento, aonde especialmente mães divinas se manifestam. E elas surgem de todas as maneiras possíveis, com todas as roupas e indumentárias, de diferentes mitos, religiões, doutrinas, adentrando o campo com a potência, com a força, com a bondade, com a delicadeza, com a sutileza, a sabedoria, a realeza dessas que protegem a vida, educando os viventes. Imantando em seus filhos a crença e a fé delas que cada um de nós pode crescer. E que nada dado em forma de desafio é uma sentença. E sim uma oportunidade. Essas mães divinas chegam e cada um de nós se sente ninado em um colo cósmico. E essas mães divinas seguem através desse campo, tocando aqueles que aqui mentalizamos, tocando aqueles que com corpos ou sem corpos, ligados a nós ou não, precisam agora desse acolhimento, desse amor maternal, dessa presença, desse ventre sagrado. Em paz, em tranquilidade, em acolhimento. Abraçando a nossa vulnerabilidade, a nossa humanidade. E manifestando força para resistir aos impulsos inferiores de desistência, vingança, desamor, silêncio quando algo precisa ser dito. Esse campo aqui floresce e dá frutos. Na vida de seres que talvez nós nunca saibamos. E que ainda assim rezamos e recebam desses frutos. Frutos regados dessas plantas, dessas árvores, que são as nossas intenções de um mundo mais amoroso e bondoso, gentil, para todos os seres, em todos os seres e através de cada um dos seres. Que as mães divinas sejam sentidas atrás, na frente, em cima e embaixo. Que as mães divinas sejam sentidas no coração
e ouvidas pelo próprio coração. Que o manto sagrado delas cubra, protegendo as tuas melhores intenções, os teus sonhos, os chamados da tua alma. E que assim seja para os seres em travessia, que essas mães visitem seres em travessia, que essas mães visitem os familiares e amigos dos seres em travessia, que essas mães divinas, por misericórdia, continuem a caminhar nesse mundo, disfarçadas pelo acaso, tocando cada um de nós, para permanecer no coração, para amar, para se doar e para servir. E com essa intenção, com esse coração, com a presença dessas mães, aqui iniciamos nossas orações. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos guiar. As forças que aqui estão são puras energias do astral. Estão aqui para iluminar os corações nessa sessão. Bem-vindas energias curadoras que chegam como vento a nos soprar. Misterioso ensinamento que vem de Deus para nos curar. E mentalizando a Jetsuma, ou uma grande mãe divina, que o mantra anuncie a chegada dessa mãe divina, a chegada da Jetsuma, a chegada de espíritos superiores ao nosso coração e ao coração de cada um dos seres que a nossa fé permite alcançar. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani
Padme Hum Om Mani. Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om 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 Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om 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 Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om 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 Mani
Padme Hum Om Mani. Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum. Sente. Sente sendo forte. Para sentir tudo que existe no teu coração. Sente sendo forte. Para conhecer o que existe no coração dos seres. E sente tendo aí um professor, uma professora, ensinando amor incondicional e compaixão. E através daí, do amor incondicional e da compaixão, a chegada da sabedoria e a chegada do serviço. E com o serviço a missão e o propósito. E com as bênçãos das mães divinas, o teu passo firme no caminho sem arredar pé da senda, as tuas mãos fortes no serviço e os pensamentos elevados, os pensamentos da deusa em você, as palavras da deusa em você. Uma vida dedicada a ancorar o divino na terra, para benefício dos seres. Que assim seja para cada um de vocês, para cada uma de vocês. Que assim seja para cada um dos seres, em travessia, na terra, entre mundos, nesse mundo e além. Inspirando. Expirando, namastê. Abrindo os olhos. Minha gratidão por essa firmeza, por essa oração, por esse campo, por essas emoções, pela nossa humanidade, pela nossa conexão, pelo nosso renascimento, pela nossa travessia, pela nossa amizade, pela sororidade, pelo mistério, pelo encantamento, pela presença divina, pelo espiritual aqui e agora, que se manifeste mais e mais e mais e mais através de cada uma. E que a gente sempre se lembre que a gente tem a gente, mas por um presente, a gente também pode se ter. E eu sou grata por esse campo e por esse grupo. Até amanhã. Um grande beijo, repleto de emoção e de respeito por cada uma de vocês. Namastê.